A paz do Senhor Jesus aos meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Esse que vos fala é o seu servo, seu amigo, irmão Edmilson. Vamos orar ao Senhor para darmos início ao nosso estudo da palavra do Senhor nesse dia. Senhor Jesus, nesse momento eu quero adorar ao Senhor, quero engrandecer ao Senhor, quero glorificar ao Senhor, porque o Senhor veio a esse mundo, o Senhor nasceu, o Senhor viveu, o Senhor morreu por nós. Jesus querido, eu quero apresentar a vida de todos que estarão vendo ou ouvindo essa palavra. Fala conosco, Senhor, nos edifica para a glória sua. Amém. Oh, maravilha, maravilha de Deus! Vamos estudar a palavra do Senhor. Você que ama a palavra do Senhor, nós estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo das lições bíblicas da escola dominical. Nesse quarto e último trimestre do ano de 2023, estamos estudando sobre missões. E hoje nós estaremos estudando uma lição, a lição de número 12. O tema da nossa lição, lembrando, né, irmãos, que essa lição, ela tem 14 lições. Para você que é novo aqui, está chegando por agora, não tem acompanhado, nós já temos gravado inúmeros vídeos, várias aulas sobre as lições desse trimestre. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre missões. O Senhor Jesus, ele disse, não só disse, mas deu uma ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Foi uma ordem que Cristo deu para realizarmos missões. Mas não fica só aí. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a obra missionária no Antigo e Novo Testamento, missões até os confins da terra, pregando o Evangelho, que no caso aí a palavra Evangelho significa boas novas. Então, pregando as boas novas a todos os povos até a volta de Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus na terra, os crentes, e mais precisamente os cristãos, servos de Deus, nós aguardamos que essa promessa vai se cumprir. Nós aguardamos a qualquer momento a volta do Senhor Jesus. Nós, até abro parênteses aqui para dizer, né, que nós que servimos a Deus podemos até ter entendimentos diferentes com relação a algumas profecias bíblicas, podemos até ter interpretações diferentes com relação à volta do Senhor Jesus, podemos até ter crenças diferentes no que diz respeito a quando que será a grande tribulação, quando que vai acontecer o milênio, Jesus vai vir em uma ou em duas fases, coisas desse tipo. Nós que servimos a Deus podemos ter as nossas diferenças, nossas interpretações diferentes. Porém, todo o povo do Senhor, ou 99% do povo do Senhor na terra, nós acreditamos sim na segunda vinda de Jesus. Ele veio a primeira vez e virá a segunda vez para buscar o seu povo. Ele próprio disse isso inúmeras vezes, né? Está lá, o texto mais conhecido é João, capítulo 14, versículo 1, quando Cristo disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E aí foi quando Filipe disse: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais e como podemos saber o caminho. Então Jesus responde para Filipe e para os discípulos:
Eu sou o caminho. Eu já falei para vocês várias vezes, parafraseando, né? Ou fazendo as minhas palavras, dentro das palavras de Jesus, baseado nas palavras de Jesus. Eu já disse várias vezes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no mundo existem dezenas, centenas, milhares, milhões de religiões. Cada uma delas apontando um caminho diferente para o homem se alcançar a perfeição, alcançar a vida eterna, estar com Deus e assim por diante. Porém, Jesus não disse, existem vários caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. Olha que autoridade. Nenhum líder de nenhuma religião no mundo foi capaz de dizer, eu sou o único caminho. Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não é exatamente sobre isso que nós iremos estudar. Isso aqui é só, fechar parênteses, né? Só para você entender que o objetivo do Evangelho é apresentar Jesus. Jesus ele é um missionário por excelência. Missões transculturais. Nós estudamos sobre isso no Antigo Testamento. Aí, irmão Edmilson, me faz lembrar aí, irmão Edmilson, me fala aí quais foram as lições que já foram ministradas aqui no grupo. Perdão, é que a gente faz parte de alguns grupos de oração e também às vezes a gente ministra ensinamentos, a palavra nesses grupos de oração. Pois bem, na primeira lição nós estudamos sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, falando sobre que Deus, a obra missionária está centrada no Senhor e é Ele que chama as pessoas para realizar a obra missionária. Ele poderia muito bem fazer tudo sozinho, ele poderia muito bem usar os anjos para realizar a obra missionária. Mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus, ele quer compartilhar com o ser humano esse plano de salvação. Lição 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Nós aprendemos aí sobre missões transculturais, a sua origem em Deus. Nós estudamos baseado na experiência de Abraão. Mas eu não vou dar muitos detalhes, não, vou deixar para fazer um resumo geral sobre as lições que nós já estudamos na penúltima ou na última lição desse trimestre. Você já ouviu falar na palavra Antioquia? Você já leu na Bíblia sobre a cidade de Antioquia? Alguma vez você já parou para imaginar como foi o nascimento da igreja primitiva? Como era a vida dos cristãos na igreja primitiva? Já parou para imaginar como que o Evangelho, que as boas novas chegaram a outros países, a outras cidades, a outras aldeias, a outros povos que não eram judeus? Quando foi fundada a primeira igreja dos gentios? Em que lugar foi fundada a primeira igreja dos gentios? Essas e outras perguntas nós tentaremos responder durante a nossa aula no dia de hoje. O modelo de missões da igreja de Antioquia. O textuário nos diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, diz o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A verdade prática nos diz assim: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro que fica ao lado do Evangelho de João e também ao lado da carta aos Romanos. Atos capítulo 19, Atos capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 26, e também a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Vamos ler? Porque todas as pregações devem ser baseadas na palavra de Deus. Pregação onde não é utilizada a Bíblia Sagrada, onde não é usado um capítulo, um versículo, um texto bíblico, pode desconfiar. Porque a nossa vida ela é orientada pela palavra de Deus.
Vamos lá? E os que foram espalhados, aqui está a palavra disperso. Na sua Bíblia pode também pode estar a palavra disperso, mas é espalhado. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 13, 1 em diante. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Glória a Deus nas alturas. Então, o nosso estudo será baseado nessa palavra. Introdução. Nessa lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor deixa bem claro, né? Quando queremos estudar sobre a obra missionária, o livro-chave, o livro principal que nós utilizamos é o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos recapitular aqui. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Em outro texto bíblico, nós encontramos a palavra ide e fazei discípulo, que isso aí já requer um pouco mais de tempo, porém, Jesus deixou bem claro, vocês não vão conseguir fazer tudo sozinhos. Vai ser necessário vocês fazerem discípulo. Vocês vão pregar, vocês vão ensinar, vocês vão discipular, vocês vão atrair vidas para a minha presença, através da pregação do Evangelho, e automaticamente surgirão novos discípulos e a obra do Senhor vai dar prosseguimento. E aí a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou os discípulos dessa maneira. E aí nós saímos agora dos evangelhos e entramos no livro de Atos dos Apóstolos. E o evangelista Lucas, que foi responsável pelo evangelho que leva o nome dele, Lucas, e Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos, ele inicia o seu evangelho no capítulo 1, dizendo que fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus ensinou. Olha só que interessante aqui. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então Lucas está dizendo que
No último sermão de Cristo, na última palestra de Cristo, Jesus chamou os discípulos, foram para o Monte das Oliveiras. De frente do Monte das Oliveiras, Jesus deu as últimas instruções aos discípulos. Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como também em Samaria. Jesus então foi para o céu, desapareceu. Jesus estava de frente dos discípulos. Jesus, como você está me vendo aqui, né? Corpo visível, Jesus subiu para o céu perante os olhos dos discípulos. E os discípulos ficaram ali em Jerusalém, ficaram orando, e Deus enviou o batismo com o Espírito Santo. Porém, amados irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que a igreja primitiva, que a princípio era composto por poucos membros. Paulo fala sobre 500 irmãos, tem textos que falam sobre 120 irmãos, mas o certo é que era um número, não era um número nem comparado à quantidade de cristãos que tem hoje. Mas esse pouco número decidiu ficar ali em Jerusalém, oraram, jejuaram, foram revestidos de poder. Mas diz a Bíblia que a preocupação maior deles era pregar para os judeus, porque eles achavam que a prioridade de Deus era os judeus. Eles achavam que a salvação era para os judeus. Eles achavam que o povo privilegiado de Deus era os judeus. Mas enquanto Pedro e os demais apóstolos estavam com o pensamento voltado para a pregação aos judeus, no coração de Deus, o Senhor tinha um interesse de fazer com que o Filho dele, o Salvador do mundo, fosse conhecido entre outros povos. Deus queria alcançar os gentios. Gentios é aquele que não é judeu. Paulo até fala, né? Portai-vos de maneira que não trazeis escândalo aos judeus, aos gentios e nem à igreja de Cristo. Esse texto bíblico nos dá base também para crermos que não é que Deus tem 3 povos na terra, é que Deus trata com cada um de uma forma diferente. Trata com o gentio de uma forma, trata com o gentio convertido ao cristianismo, convertido a Cristo e acaba se tornando a igreja, e trata com o judeu de maneira diferente. Então, como Deus queria alcançar os judeus, como Deus queria alcançar os gentios, como que no caso aí fala de Samaria, como Deus queria alcançar outros povos, Deus então precisou agir, Deus então precisou permitir uma perseguição sobre a igreja primitiva, e através dessa perseguição os discípulos se espalharam, e onde eles chegavam, eles anunciavam a palavra do Senhor. Vamos prosseguir aqui. A igreja de Antioquia, natureza e característica. Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e por isso dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro. Amém. Só um pequeno comentário. Então, irmãos, a Bíblia fala sobre duas Antioquias. Pode até ser que exista outras cidades com o nome de Antioquia. Pode até ser que a Bíblia fala sobre outras Antioquias, a qual agora não me recordo. Porém, nós encontramos referências apontando mais aqui para essas duas cidades, duas Antioquias. Nos tempos bíblicos existia duas Antioquias. Existe a Antioquia da Síria e também a outra Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia. Você vai encontrar essa referência à Antioquia da Pisídia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14. E a palavra do Senhor nos diz que Antioquia
ela foi uma espécie de quartel-general do apóstolo Paulo. Você não vai encontrar essa palavra quartel-general do apóstolo Paulo. Isso aqui é uma expressão que nós usamos para dizer que o apóstolo Paulo ele fez da cidade de Antioquia, ele fez da igreja de Antioquia o seu local estratégico, como se fosse um local de reunião, de culto, de preparação de novos missionários, preparação de novos obreiros para alcançar os gentios. E como era a cidade de Antioquia? A palavra do Senhor, o comentarista ele nos diz que a cidade de Antioquia era uma cidade grande, era uma cidade que tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Nessa cidade tinha pessoas de diversas nacionalidades, pessoas com idiomas diferentes, pessoas com cultura diferente, pessoas com raça diferente, pessoas com experiência diferente, pessoas de várias partes do mundo vinham para morar ali na cidade de Antioquia. Era como se fosse uma cidade desenvolvida. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo ele fez da igreja de Antioquia a sede da pregação aos gentios. O comentarista até diz aqui, né? Não por acaso essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo. A segunda capital do cristianismo. Depois de Jerusalém e a sede de missões da igreja cristã. Então, por que segunda capital do cristianismo? Porque já tinha Jerusalém. Jerusalém, a igreja de Jerusalém, ela era considerada a igreja mãe. Ela era considerada a igreja principal, ela era considerada a igreja sede. Porque foi ali em Jerusalém que iniciou a obra de Deus. Ali em Jerusalém ficavam os apóstolos centralizados. Então, chegou um momento que, enquanto os apóstolos, os primeiros apóstolos, enquanto os apóstolos ficavam centralizados na pregação do evangelho aos judeus, o apóstolo Paulo liderou a pregação aos gentios. E aí a gente vai entendendo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aqui a palavra, pronto, aí nós já sabemos já sobre a cidade de Antioquia. A igreja de Antioquia, já sabemos sobre a cidade de Antioquia, agora nós vamos saber sobre como se originou ou como era a igreja de Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se espalharem para a Judéia e Samaria, Atos 8, capítulo 1, amém. Eu não vou ler todo o comentário, irmãos. Vou ler um pouquinho, apenas um pouquinho, e vou ler o tema do comentário. Então, a igreja de Antioquia. Após a morte de Estevão. Na semana passada, ou na última lição, nós estudamos sobre Estevão. Vocês se recordam? Quem era Estevão? A igreja de Cristo nasceu e começou a crescer, começou a prosperar ali em Jerusalém. E a palavra do Senhor deixa bem claro aqui. A obra de Deus começou a crescer de tal maneira que Pedro e João, eles foram, lembra lá em Atos Apóstolos capítulo 3, Deus usou Pedro e João para orar sobre um coxo, ele foi curado. E nesse meio tempo a fúria do diabo se levantou contra eles, e Pedro e João eles foram levados perante o Sinédrio, que era o principal tribunal da época. Isso aí está registrado em João capítulo 4. E a palavra do Senhor nos diz que eles são tirados milagrosamente da prisão. A gente vem aí no capítulo 6, fala sobre a instituição dos diáconos. Por que a instituição do diácono? A obra do Senhor começou a prosperar, começou a crescer, e os apóstolos não estavam dando conta de fazer tanta coisa. Os apóstolos não estavam dando conta de ficar no ministério da palavra, pregando a palavra, ao mesmo tempo cuidando
na nossa linguagem popular, cuidando da área da assistência social da igreja. Começou a haver algumas discussões lá, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, né? Murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas não eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, Deus sempre se preocupou com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros, com os presos. E começou a ter uma discussão lá sobre a questão da necessidade de dar atenção para as viúvas. E aí os apóstolos oraram, decidiram levantar diáconos, e Deus levantou 7 diáconos para dar assistência ali a esse grupo ali da igreja. E dentro desses 7 diáconos se destacaram 2, Filipe e Estevão. E Estevão foi usado por Deus para trazer um sermão enorme, apontando para Jesus. E isso está registrado em Atos capítulo 7. Depois você pode ler se você tiver curiosidade. Abrindo parênteses, eu quero te dizer, Estevão e nenhum dos apóstolos tinham a Bíblia Sagrada como nós temos hoje. O Novo Testamento, irmãos, estava em formação. O Novo Testamento estava nascendo. Inclusive, para nível de entendimento, né, de curiosidade, o livro de Atos dos Apóstolos ele foi escrito entre o ano 63 e o ano 70 depois de Cristo. Calcula aí. Entre o ano 63 e o ano 70 depois de Cristo. Ou seja, havia se passado cerca de 30 anos. Já haviam se passado cerca de 30 anos que Cristo já tinha ido para o céu. Porém, Lucas, como era um historiador, ele fez muitos apanhados, obteve muitas informações, teve com pessoas que viram Jesus, e enfim, existem muitas provas que provam que o livro de Atos dos Apóstolos é verídico. A sua veracidade é comprovada pelos fatos bíblicos e pelos fatos extra-bíblicos, porque Lucas ele traz informação sobre quem era o imperador da época, quem era o governador da época, e assim por diante. Então, a palavra do Senhor, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que Estevão, ele prega a palavra de Deus, trazendo as informações que ele já conhecia do Antigo Testamento, porque eu costumo dizer que Estevão, ele era um grande frequentador dos cultos, né? Ele gostava de frequentar os cultos. Imagina Estevão na sinagoga, eu imagino Estevão no templo, eu imagino Estevão aprendendo a lei do Senhor com os rabis, com os mestres da época, e aí a palavra do Senhor ficou no seu coração e o Espírito Santo trouxe na mente dele aquilo que ele aprendeu, e ele mostrou, né, que Jesus Cristo, ele é o cumprimento daquilo que estava escrito nos profetas, nos salmos e na lei. E diz a palavra do Senhor que Estevão foi morto, acusado de blasfêmia, foi apedrejado. Depois da morte de Estevão, irmão, diz a palavra do Senhor que os cristãos, eles tiveram que fugir, eles tiveram que se espalhar com medo da perseguição que veio sobre Estevão. E Deus, então, irmãos, a gente vê aí a ação de Deus. Deus permitiu esse evento espiritual sobre a igreja primitiva, a fim de que a igreja se espalhasse e onde eles chegavam, eles anunciavam a palavra de Deus. Vamos ler um versículo bíblico que comprova essa veracidade, essa verdade. Atos capítulo 8, versículo 1 diz assim: E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém durante a perseguição. Porém, os discípulos dos apóstolos, eles se espalharam, e cada um, onde chegavam, eles anunciavam Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que
que alguns desses discípulos que se espalharam, eles chegaram também até a cidade de Antioquia. Vamos observar aqui o que está escrito em Atos capítulo 11, versículo 22 e 23. E a mão do Senhor era com eles. Vamos, versículo 19, né? E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam, olha só, caminharam. Eles faziam a obra de Deus caminhando, irmãos. Eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Hoje nós podemos ir para a igreja através de ônibus, trem, bicicleta, moto, carro, alguns viajam de avião. Hoje existem vários meios de transporte para realizarmos a obra de Deus, cultuarmos, evangelizarmos e assim por diante. Mas no tempo de Cristo, irmãos, nos tempos bíblicos, os apóstolos não tiveram esse privilégio. E mesmo assim, segundo alguns comentaristas, os apóstolos eles conseguiram evangelizar todo o mundo da sua época. Todo mundo da sua época. Caminhando. Então, eles fugindo da perseguição, eles foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, mais um texto bíblico que nos mostra que, a princípio, a preocupação dos apóstolos era alcançar os judeus, para depois alcançarem outros, se fosse possível, se tivesse tempo. Mas Deus já estava trabalhando. Deus já estava trabalhando na vida de um homem chamado Saulo. Você lembra de Saulo? Saulo, conhecido também como Paulo. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, narra o início da conversão de Saulo. Que há quem diga, Saulo foi transformado 2 vezes, foi transformado espiritualmente, Deus também transformou o nome dele para Paulo. Mas até aonde nós lemos, até onde a gente sabe, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo era um nome judeu, enquanto que Paulo era um nome romano. Então era normal, dentro da cultura da época, o cidadão ter 2 nomes, e alguns tinham dupla cidadania. Então, isso aí é só a nível de conhecimento, porque o mais importante foi a transformação interior na vida do apóstolo Paulo. E aqui Deus estava trabalhando, aqui não está falando sobre Saulo, Deus estava trabalhando na vida de Saulo para levantar ele para pregar aos gentios. Então a igreja de Antioquia ela foi fundada. Vamos prosseguir aqui. E lembrando, irmãos, que a igreja de Antioquia ela não foi fundada pelos cabeças da igreja de Jerusalém. A igreja de Antioquia não foi fundada pelos apóstolos. Ela não foi fundada por Pedro, Tiago, João, de jeito nenhum. Ela não foi fundada por nenhum pastor, por nenhum presbítero, por nenhum evangelista. A igreja de Antioquia ela foi fundada pelos chamados anônimos, aqueles crentes que muitas das vezes não eram conhecidos, não tinham nome, não tinham cargos ministeriais, porém onde eles chegavam eles anunciavam o poder de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus. Então a igreja de Antioquia, que veio a se tornar uma das principais igrejas dos tempos bíblicos, uma das principais igrejas ali de Atos dos Apóstolos. A igreja mãe para os gentios, a igreja referência, ela nasceu através da pregação de anônimos, através da pregação de crentes que fugiam da perseguição. E aqui eu quero dizer para você que ama a obra de Deus, você que tem desejo de fazer a obra de Deus, mas não faz, porque ninguém vai estar vendo o que eu estou fazendo, então o pastor nunca vê o que eu faço, meu líder nunca vê o que eu faço. Não pense dessa maneira. Pense que você está fazendo para Jesus. Pense que Deus está vendo o que você está fazendo. Você pode ser um anônimo na igreja onde você congrega. Você pode não ter título eclesiástico.
Você pode não ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um missionário, uma missionária. Você pode não ter responsabilidades a mais, você pode não ser um obreiro, uma obreira. Mas o que você tem feito nos bastidores, o que você tem feito no anonimato, o que você tem feito sem um homem perceber, saiba que a sua recompensa será muito grande aqui na terra e principalmente no céu, porque estamos trabalhando para o Senhor. Esses crentes aqui, a Bíblia não fala o nome deles aqui no início, mas foram crentes que fundaram a igreja de Antioquia, porque onde eles chegaram, eles eram incomodados pelo Espírito Santo e eles então anunciavam a palavra do Senhor e realizaram uma grande obra. Uma obra de leigo, o comentário já está falando aqui, né? Não foram os apóstolos ou os obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, espalhados pela perseguição. E a palavra do Senhor nos diz, irmão, tem uma coisa interessante aqui, né? A palavra do Senhor nos diz que a igreja de Antioquia, ela prosperou tanto, ela cresceu tanto, irmão. O número de vidas foram se convertendo, as pessoas foram abandonando a bruxaria, as pessoas foram abandonando a idolatria, as pessoas foram abandonando os vícios, as pessoas foram abandonando o pecado e foram se curvando ao Senhor Jesus e foram sendo transformadas. E diz a Bíblia que a igreja de Antioquia, ela foi crescendo, ela foi prosperando, ela foi enchendo de tanta gente, irmãos, que os acontecimentos de Deus na vida dos irmãos de Antioquia, a obra cresceu tanto, a fama dos acontecimentos ali na igreja de Antioquia cresceu tanto que chegou até os ouvidos da igreja de Jerusalém. Chegou até os ouvidos dos apóstolos ali em Jerusalém que Deus havia salvado ali em Antioquia, que Deus estava trabalhando na vida dos crentes ali de Antioquia. E diz a palavra de Deus que os apóstolos decidiram enviar para a igreja de Antioquia Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé era um homem, Barnabé era um crente, era um obreiro, era um homem cheio de fé, cheio de experiência com Deus, cheio do Espírito Santo. Barnabé, ele saiu de Jerusalém, andou muitos quilômetros, inclusive, aqui a lição até fala, né? Essa notícia chegou a Jerusalém a ponto dos apóstolos enviarem para Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros, olha só, mais de 400 quilômetros. Vamos ter uma noção, vamos analisar aqui, irmãos. Eu moro aqui em Betim, aqui na região metropolitana, mas a minha origem é lá do interior de Minas Gerais, Nanúquia, a cidade de Nanúquia, ali na divisa do sul da Bahia. E até onde eu sei, daqui de Betim até Nanúquia, é aproximadamente 800 quilômetros. Então aí dá para você ver. Então é como se fosse daqui de Betim até Ipatinga, por aí. Então agora imagine, irmãos, fazer esse percurso todo a pé. Então Barnabé, ele caminhou aproximadamente mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. E ao chegar lá ele se alegrou com os irmãos, ele abraçou os irmãos, ele orou, ele adorou o Senhor juntamente com os irmãos. E Deus fez maravilhas ali. E ali Barnabé ficou durante um ano pregando a palavra do Senhor. E foi ali em Antioquia que pela primeira vez os crentes começaram a ser chamados de cristãos. Até então nós não encontramos nenhuma referência à palavra cristão no Antigo ou no Novo Testamento, no Antigo ou nos Evangelhos. Apenas aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, é que nós encontramos a primeira palavra cristão. Então foi a partir daqui que os crentes começaram a ser chamados também de cristão. E é interessante observar que foi nesse contexto. Diz a Bíblia que Barnabé ele foi até a cidade de Tarso
e buscou Saulo e trouxe Paulo. Para você tá mais familiarizado com a palavra Paulo, então vou usar a palavra Paulo. E trouxe Paulo da cidade de Tarso para Antioquia, e ali Barnabé, que também era conhecido como apóstolo, e Barnabé e Paulo juntos realizaram uma grande obra ali na igreja de Antioquia. Uma igreja missionária em ação é o segundo ponto. Havia alguns profetas e doutores. A palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, irmão, a partir do versículo 1, que a igreja de Antioquia era liderada por homens maduros, homens experientes, homens cheios do Espírito Santo. Na igreja de Antioquia havia doutores, havia profetas. Quando a gente fala doutor, a gente está se referindo a homens da medicina, não. A gente está se referindo a médicos, não. A gente está se referindo, quando usamos a expressão, ou quando a Bíblia usa a expressão doutores, está se referindo a mestres, homens com o dom da palavra, homens capazes de transmitir a palavra, de explicar a palavra. Olha o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. E aí o texto fala sobre quem eram eles. Porque na igreja de Cristo, irmão, existe a necessidade, dentro dos templos cristãos, na igreja de Cristo, de um modo geral, existe a necessidade de ter pastores, mestres na palavra, evangelistas, presbíteros, cargos eclesiásticos dados às mulheres também, porque as mulheres são importantes na obra do Senhor. Então, irmãos, esses cargos nos ajudam a sermos identificados, cada um com uma função diferente, cada um com uma responsabilidade diferente. O mais importante é servir a Deus, ser servo. Lembrando que aqui muito é dado, muito é cobrado. Mas tinha essa liderança, porque é preciso ter liderança. Todo lugar tem liderança, irmão. Tem a liderança, na família tem a liderança, no trabalho tem a liderança, e na igreja não seria diferente. Mas é muito importante termos lideranças espirituais, maduras, experientes, como na igreja de Antioquia. E eles eram homens cheios do Espírito Santo. E eles buscavam a presença de Deus. E o comentarista diz que eles não eram homens orgulhosos, eles eram homens cheios do Espírito Santo. Vamos prosseguir aqui. Uma igreja servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais. Por que o comentarista está falando isso aí? Na igreja de Antioquia, irmãos, tinha vários obreiros e obreiras, e cada um deles com uma origem diferente, cada um deles com uma cultura diferente, cada um deles criado em um ambiente diferente, mas ali dentro da igreja, eles se viam como um só corpo, eles se viam como irmãos. Vamos analisar aqui, olha só, quem eram eles? Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, Barnabé e Simeão, Lúcio, Cirineu e Manaém. Quem é Manaém? Manaém, o Lucas diz que Manaém, ele foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, cada um deles tinha experiências diferentes na vida, mas ali na casa do Senhor, ali na obra de Deus, eles se viam como irmãos. Eu vou dar até um exemplo aqui. Hoje, para a glória de Deus, existem muitos cristãos que ocupam cargos importantes na sociedade, como por exemplo, tem cristão juiz, tem cristão promotor, tem cristão advogado, tem cristão delegado, tem cristão policial, tem cristão que é deputado, que é senador, que é governador, e assim por diante. Tem cristãos que são donos de empresas, tem cristãos que lideram 1000 pessoas, 100 pessoas,
São pessoas importantes na sociedade, que ocupam cargos importantes na sociedade. São líderes, são pessoas de destaque. Porém, quando esses cristãos se reúnem para cultuar a Deus no templo, eles chegam, eles sentam ali no banco, o rico senta com o pobre, quem tem senta com quem não tem, quem é culto senta com quem é idoso, quem é iletrado, quem não tem conhecimento. Quem muitas das vezes é importante cá fora, senta muitas das vezes com quem não é importante ali dentro. Entende o que eu estou falando, não é importante cá fora. Às vezes, mas lá dentro todos nós somos iguais. E é interessante observar que aquela pessoa que é importante aqui fora, quando chega na igreja, vai sentar para ouvir um pastor, para ouvir uma esposa do pastor, para ouvir um missionário, uma missionária, para ouvir um obreiro, uma obreira, para ouvir muitas das vezes alguém que não tem a mesma cultura que ele, o mesmo conhecimento que ele tem cá fora. Mas, e o que nos une, irmãos, maior é o que nos une do que as nossas diferenças. E somos unidos pelo poder que há no nome de Jesus. Então, as diferenças que cada um desses apóstolos trazia na sua bagagem, na sua vida, do lado de fora, isso aí não influenciava no sentido deles acharem que um era melhor do que o outro, que um era mais usado do que o outro, que um era mais importante do que o outro. Ah, não, eu morei, convivi com heróis, alguém importante, nada. Tudo isso aí não influenciava na hora de estarem ali unidos, porque eles eram unidos pelo poder de Deus, eles eram sabedores que eles eram servos. Então, o mais importante é ser servo. Então, a liderança da igreja primitiva era uma liderança servidora. Eles viviam em comunhão, em oração e serviço ao Senhor. Diz a Bíblia, irmãos, que um certo dia, os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, que eu acabei de ler, só que eu li só o primeiro versículo, eu não li o segundo, para não adiantar o comentário. Então diz a Bíblia que eles estavam reunidos, e naquele dia que eles estavam reunidos, adorando ao Senhor, o Espírito Santo bradou, o Espírito Santo falou ali no meio deles, em profecia, através de um dos obreiros, através de um dos apóstolos, e o Espírito Santo falou: apartai-me para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Vamos observar o que está escrito aqui. Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Os despediram. Olha que obra maravilhosa, irmãos. Deus falou naquele dia: apartai-me, separai para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma grande obra para realizar através deles. Apartai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. E os apóstolos então colocaram as mãos sobre eles, oraram sobre eles, entenderam que o Senhor os havia chamado e separado para uma obra diferente. E eles então deram prosseguimento à obra do Senhor. Então é interessante observar, irmão, que a igreja de Antioquia era uma igreja de oração, era uma igreja que jejuava, era uma igreja que buscava a presença do Senhor. Infelizmente, a gente sabe que nos dias de hoje, muitos crentes não querem mais orar, muitos crentes não querem mais jejuar, muitos crentes não querem mais buscar a presença de Deus. Muitos crentes estão acomodados, e Jesus deixou bem claro que existe essa necessidade de jejuar. Uma certa vez os discípulos chegaram, alguns discípulos chegaram para Jesus e disseram: por que os discípulos de João jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam? E aí Jesus falou que que os discípulos de João não tinham, que os discípulos dele não tinham necessidade de jejuar, porque o noivo ainda estava com eles. Mas iria chegar um momento em que Jesus não iria estar mais com eles.
os discípulos então iriam passar a ter essa necessidade de jejuar. O jejum, irmão, serve para mais do que quebrar o desejo da carne, serve para a gente ter uma comunhão maior com o Senhor, buscarmos a presença do Senhor. E a oração, irmãos, serve para muitas coisas. Na oração a gente tem comunhão com Deus, tem poder para vencer o desejo da carne, tem um poder para orar sobre os enfermos, temos poder para orar sobre os demônios, eles serem libertos. Existem vários benefícios que vêm através da oração. Através da oração a gente fica mais fortalecido, tem mais força para servir ao Senhor. E toda a liderança da igreja, antes de tomar uma decisão importante, precisa pedir orientação ao Senhor. Todo obreiro, toda obreira, quem lidera algum grupo na igreja, quem tem alguma responsabilidade na obra, tem que orar pedindo orientação ao Senhor e assim por diante. Terceiro e último ponto, o serviço de missões, o início das missões cristãs. Então, a narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo, pelo Espírito Santo, para a obra especial. Então, foi nessa ocasião aqui também que Paulo e Barnabé decidem levar João Marcos para a sua primeira viagem missionária. E João Marcos, para quem não é sabedor, João Marcos, ele escreveu o evangelho que leva o nome dele. Que ele tinha também dois nomes, ele possuía dois nomes, João e Marcos. João, nome judaico, Marcos, nome romano. Então, segundo a tradição cristã, quando falamos de tradição cristã, estamos falando das informações extras bíblicas, estamos falando sobre o que foi contado pelos discípulos dos discípulos de Cristo, pelo que foi contado pelos discípulos dos apóstolos de Cristo, ou pelo que foi contado pelos discípulos dos apóstolos de Cristo. E também que escreveram algumas obras naquela época, ali no período do início do segundo século da era cristã. Então, segundo a tradição cristã, João Marcos, ele obteve informações mais detalhadas sobre Cristo através do apóstolo Pedro, enquanto Lucas, que era gentil, convertido a Cristo, enquanto que Lucas, que era um médico amado, enquanto que Lucas, que era um historiador, enquanto que Lucas, que não fez parte do colégio apostólico, recebeu informações através de Paulo e escreveu o evangelho que leva o nome dele, e também pegou informações com outras pessoas, né, que ele próprio fala em Lucas capítulo 1 e Atos capítulo 1, ele inicia lá a sua narrativa dizendo que ele pegou o máximo de informações com as pessoas sobre Jesus. E João Marcos, ele conviveu com, segundo a tradição, ele conviveu com Pedro, o apóstolo Pedro, obteve o máximo de informação sobre Cristo, sobre os ensinamentos de Cristo, e ele então escreve o Evangelho de Cristo, que é um evangelho que foi escrito para os romanos, os crentes romanos. Então ali foi o início da igreja, ali essa referência entre Paulo, Barnabé e João Marcos diz respeito à primeira viagem missionária de Paulo. Vamos ver se a gente encontra algum texto bíblico falando sobre isso. Vamos aqui, Atos capítulo 12, versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Vamos ver se tem mais alguma referência aqui. E chegando, Atos 13, versículo 5. Aqui já é o texto que fala sobre o que aconteceu depois que Deus disse para separar para mim Paulo e Barnabé para a obra que outros tenham chamado. E assim estes, versículo 4, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia
e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Então, João Marcos, ele iniciou as suas primeiras experiências missionárias ali na companhia de seu tio Barnabé. E aí o roteiro de viagem, atividades missionárias, aí vai no capítulo 13 e 14, fala sobre os lugares onde eles passaram realizando a obra missionária. Em Antioquia da Pisídia, em Cônio, em Listra, em Derbe. Prestando conta, a palavra do Senhor nos diz, isso é interessante, né? Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam conta à igreja que os havia recomendado, a despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária. Então, irmãos, isso aqui é interessante observar que Paulo e Barnabé, eles eram conscientes das suas responsabilidades, eles eram conscientes da sua liderança, eles sabiam que eles tinham uma liderança, eles sabiam que a sua liderança havia os enviado e que eles precisavam prestar conta, e que eles precisavam prestar relatório da obra que eles haviam realizado. Então aqui nós aprendemos que nós, como servos de Deus, nós temos uma liderança. E se a liderança colocou uma responsabilidade sobre nós, nós temos o dever de prestar conta. Temos o dever de prestar conta. Como, por exemplo, vamos supor que eu lidero um grupo. Eu preciso prestar conta para a minha liderança sobre como é que está o grupo que eu estou liderando, quantas pessoas tem no grupo, como é que foi o ensaio, como é que foi o culto, como é que foi a oração, quantos puderam ir, houve convenção, houve salvação. Isso aqui é o básico. É só para você entender sobre a necessidade de nós prestarmos relatório para a nossa liderança. Existe muita gente que tem se intitulado missionários sem uma liderança, missionários. Eu sou missionário, mas quem é o seu pastor? Eu não tenho um pastor. Eu sou missionário, mas você congrega onde? Eu não tenho uma igreja certa para congregar. Como é que é o nome do ministério? Não tenho ministério, meu ministério é no mundo. Então, irmão, tem coisas que não tem fundamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa, empolgado pelo seu desejo de fazer missão, acaba saindo por aí aleatório, sem uma cobertura ministerial, sem uma cobertura espiritual, sem uma liderança para apoiar. Então é muito bom a gente destacar isso aqui também. Amém? Então chegamos ao final da nossa aula de hoje. Glória a Deus, aula maravilhosa, né? Espero que você tenha entendido aqui esse estudo sobre a igreja de Antioquia. Que o Senhor continue te abençoando e fale mais ao seu coração. Lembrando que esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Esse canal que foi criado com a finalidade de estudarmos a palavra do Senhor. Eu postei, de vez em quando eu posto alguma coisa assim diferente no canal, diferente no que diz respeito à obra de Deus, porque a gente também realiza um trabalho de evangelismo aqui em Betim. Uma vez ou outra eu vou estar postando algum vídeo sobre o que Deus tem realizado através desses evangelismos aqui em Betim. Mas a maioria dos vídeos aqui são voltados para o estudo da palavra. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Graças a Deus que nesses últimos dias nós recebemos um número maior de inscritos. Eu quero agradecer a você que é novo aqui no nosso canal. Quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal. Inclusive, eu quero até aproveitar, faça um comentário. Gostaria de saber de onde que você é, se você está me acompanhando aqui de Betim, de alguma cidade de Minas Gerais, da Bahia. Escreve aí, irmão de Deus, eu sou aqui de Belo Horizonte, eu sou da Bahia. Sirva a Deus aqui na igreja tal. Ou então, vamos supor que você não está servindo a Deus. Por enquanto não sirva a Deus, mas eu gosto de ouvir a palavra do Senhor. Ou sou um cristão, mas estou sem congregar. Ore por mim. A gente está aqui para orar por você também. Quem não enfrenta problema? Quem nunca pensou em parar, irmãos? Quem nunca pensou em desistir na caminhada cristã? Porque as lutas elas vêm sobre cada um de nós.
Até o profeta Elias, uma certa vez, pensou em parar. Quem somos nós? Mas Deus, a graça de Deus está sobre nós. Nós não vamos parar e você não vai parar. Vamos orar? Então, eu quero convidar você, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa palavra, dê o seu joinha, e convide outras pessoas a ouvir essa palavra, a se inscrever no nosso canal. Jesus querido, nessa hora eu quero louvar o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações. Nos ajuda a realizar a obra missionária, Senhor. E abençoar todos os inscritos nesse canal. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, até o nosso próximo encontro. Que Deus